Fala pessoal, tudo bem? Regis aqui, comandante do canal. Vamos falar um pouquinho mais hoje sobre o Asset Allocation, que é uma das melhores estratégias aí para você no médio e longo prazo, conseguir rentabilizar sua carteira. Mas antes disso, vou pedir para você deixar um like aí, se inscrever no canal para receber nossas notificações aí quando a gente tiver novos conteúdos. O canal está crescendo, tá tudo dando certo e acredito que eu estou trazendo aí grandes informações para vocês. Então, sem delongas, sem enrolação, vamos lá. Então, o que acontece muito, pessoal, é que muitas das vezes a gente acredita que se a gente tiver aquela indicação, ou por um influencer, ou por um analista, ou por um amigo, enfim, de que qual ativo, qual o melhor ativo que a gente pode comprar, qual o melhor ativo que pode rentabilizar, qual é o ativo hyper aí que está na moda, que realmente está num boom aí que a gente pode ter uma melhor rentabilidade. Antes de mais nada, eu reforço aqui a ideia de ativo e passivo. Então, tudo que você consegue colocar dentro do seu bolso é um ativo, certo? Eu sempre dou o exemplo do carro, do imóvel, ou seja, se você tem uma casa e você mora nessa casa, então essa casa para você, apesar dela representar um patrimônio, para você ela é um passivo. Por quê? Você paga as contas dessa casa, você paga o IPTU dessa casa, você paga o condomínio dessa casa. Porém, digamos que você tem um outro imóvel, não a casa que você mora. Então essa outra casa, ou que seja um terreno, um apartamento, um kitnet, enfim, o que você tiver por aí, e dentro desse outro imóvel você coloca um inquilino e esse inquilino te paga mensalmente. Você tem uma renda recorrente com esse outro imóvel. Esse outro imóvel sim vai ser um ativo para você. Isso acontece, o mesmo raciocínio com as ações. Você compra uma ação da Vale, uma ação da Petro, uma ação da Magazine Luiza, uma ação da Raia Drogasil, enfim. Ela representa para você um ativo, porque você compra buscando uma rentabilidade e, claro, que se ela estiver em baixa você vai estar perdendo a rentabilidade dessa ação. Tá, pessoal? Isso aqui, antes de mais nada, não é recomendação nenhuma. O conteúdo aqui é meramente educacional, tá? Não é para ninguém sair comprando ações aí de Petro, de Vale, enfim, Eu só estou dando um exemplo, só que investimentos no mercado de capitais é considerado como um ativo, Se você compra ações, fundos imobiliários, o exemplo do imóvel que eu dei, quando você consegue alugar, colocar um inquilino, o fundo imobiliário ele tem a mesma dinâmica, Então você compra um fundo de papel, um fundo logístico, então é toda essa dinâmica aí como se você tivesse, a cota que você vai ter desse imóvel lá do fundo imobiliário é a cota que você tem ali pagando dividendos, enfim. Então isso aí no outro vídeo a gente vai explicar melhor aí como é que funciona a dinâmica do fundo imobiliário, mas para você que gosta de diversificar, esse é o melhor caminho. E é esse o objetivo do nosso vídeo de hoje, que é o chamado Asset Allocation, ou seja, alocação de ativos para que você tenha rentabilidade no médio e no longo prazo. No nosso próximo vídeo, nosso próximo encontro, eu vou mostrar o que está aqui atrás, que é onde eu faço as minhas consultorias, as minhas assessorias, com esse software, onde a gente pega toda uma evolução de patrimônio para você e para as pessoas para o longo prazo, onde a gente pega uma melhor diversificação, quer seja em imóveis, quer seja em ativos como ações, criptoativos, enfim, a gente faz renda fixa, a gente faz toda uma diversificação para que você tenha essa melhor rentabilidade aí em médio e longo prazo, com proteção do teu patrimônio, certo? Então toda essa dinâmica funciona com seleção, você precisa ser seletivo. O Asset Allocation, inúmeros estudos realizados aí em consultorias financeiras ao redor do mundo, e muitas delas consolidadas no mercado, como a Vanguard, Então tem diversos estudos que recursos apontam para um consenso, é um consenso técnico isso, que a coisa mais importante para que você tenha um retorno de uma carteira de investimentos no longo prazo é estratégia de alocação de ativos, ou seja, o Asset Allocation que a gente tanto fala, o nome é técnico, mas
nada mais é que isso, ou seja, classe de ativo descorrelacionada, né, que oferece uma relação de retorno ajustado, ou seja, isso é um risco, você tem um risco inteligente, né, que a gente costuma falar, e é o considerado que é fundamental para o investidor, pessoa física comum, né? Então você ter essa diversificação com ativos que estão descorrelacionados, ou seja, muitas das vezes, né, com a alta de taxa de juros ou com a baixa delas, ou enfim, você tem uma relação direta ou indireta, por exemplo, com o varejo, né? Então se você está alocado muito pesado, com a mão muito pesada, né, em ativos que estão ligados ao varejo e estão correlacionados com taxa de juros, você vai ter, né, ou pode ter uma rentabilidade menor na tua carteira. E se você, por exemplo, está num ciclo de commodities alta, né, e você está alocado ali com um pouco, está diversificado também com um pouco de commodities, ou seja, você vai ter sempre um balance na tua carteira, né? Então a gente sempre destaca aí esses exemplos aí que funcionam no longo prazo, principalmente, né, você tem uma rentabilidade maior nessa alocação de recurso inteligente, que a gente costuma falar, né? O asset allocation, ele tecnicamente falando, ele para o investidor é o melhor caminho, né? Então não é selecionar uma ação ou duas ações, e sim você tem um portfólio variado, um portfólio diversificado, né? Onde você coloca, né, que a gente costuma falar, não colocar todos os ovos na mesma cesta, né? Parece até um clichê, mas na verdade essa diversificação, né, você está exposto a vários ativos e no melhor cenário, né, você vai ganhando, né, num lado, e pode ser que quando você perca, você não perca muito. Você vai ter sempre um balanceamento. Então, a gente vai falar muito disso à frente, né, do Asset Allocation, vou mostrar para vocês como é que funciona, qual é a melhor forma da gente fazer, né, o momento de estar um pouco mais exposto ali na renda fixa, em pós-fixados, em pré-fixados, né, ou títulos atrelados à inflação, né? Então, para que você desfrute desses benefícios, uma alocação de ativos eficientes, né, você precisa ter em mente essa diversificação inteligente, né? Então, entenda muito isso e você precisa saber. O pulo do gato aí é o rebalanceamento, né? Ou seja, às vezes você está num cenário onde você montou a tua carteira, só que você não está num cenário macroeconômico X, né? O cenário muda, né? O ciclo, né, de juros, por exemplo, ele muda, né, em 3, 4, 5, 1 ano, 2 anos, ao longo do tempo. E você precisa realizar o rebalanceamento. Não, quem é a melhor pessoa para fazer isso, né, é o seu consultor, é o seu assessor, de falar para você, ou se você tem o entendimento disso, buscando conhecimento, como a gente sempre fala, pessoal, o conhecimento está disperso pela sociedade. Você precisa pegar um pouco dali, um pouco acolá, né, montar o teu racional e você ser uma pessoa autônoma, conseguir, né, montar um racional para você naquilo que funciona melhor, né, com o tamanho, né, do teu patrimônio, né? Então tem gente que tem, né, pouco mais de 1 milhão, tem gente que está chegando no 1 milhão, tem gente que tem 100 mil, 50 mil, enfim. Cada um tem um tamanho de patrimônio investido, né, e com isso o rebalanceamento periódico na carteira de investimento é o que vai te levar a colher bons frutos. E para isso você precisa ter conhecimento, para saber rebalancear, né? Uma hora de sair um pouco mais do pós-fixado e se expor um pouco mais a um pré-fixado, né? Que momento é esse? Né? Será que é num ciclo, num topo de curva de juros, né? Ou no ciclo descendente, ascendente, né? Num fundo? Então você tem que ter todo esse conhecimento, como a gente fala bastante aqui no nosso curso de renda fixa, né? Fala aqui até aqui no nosso canal. Então, veja lá o vídeo que a gente fala sobre rebalanceamento, fala sobre renda fixa. Então você precisa manter um nível adequado de diversificação, né? Para quê? Para que você considere uma distribuição de portfólio que possa te levar longe, né? Que você esteja protegido e ao mesmo tempo tenha rentabilidade, né? Então isso daí é os ativos também que você precisa buscar para que você tenha proteção. Onde é que tem proteção, né? A gente tem ali ativos como o ouro, como o dólar, né? Agora os criptoativos também, como o Bitcoin, né? A gente precisa de alguns fatores, algumas características, né, que possam dizer que esse ativo é um ativo de proteção, como
que ele tem reserva de valor ou não, né? Como escassez, como ele ser reconhecido no mercado global. Então existem alguns fatores, né? Então a gente vê que o dólar, o ouro, né? E agora até mesmo, falta pouco aí para o Bitcoin, na minha opinião. Vou gravar um vídeo aqui sobre reserva de valor, já tem um vídeo aqui no canal, dá uma olhadinha lá, você vai entender um pouco melhor, né, o que a gente considera, né, para que o ouro, o dólar ou uma criptomoeda seja considerada uma reserva de valor e você tenha ela na tua carteira para que ela consiga fazer aquele contrapeso em momentos de crise, né? Então, se você não está exposto a dólar, né, não está dolarizando a tua carteira, não está, né, comprando ETFs de ouro, enfim, se você não tem essa diversificação, esse asset allocation, que é o suprassumo aqui, que é o assunto aqui do dia de hoje, né? Então eu acho que você possa estar no caminho errado, né? Vamos dizer assim, ou possa estar exposto e no momento de crise você pode, né, perder muito aí ou deixar dinheiro na mesa, deixar de ganhar quando tiver alguma oportunidade, tá bom, pessoal? Então, esse é o recado que eu deixo aqui para vocês, né? Vai ter o próximo vídeo aí que a gente vai falar um pouco mais, vai mostrar como é que funciona aqui a plataforma, como é que a gente faz essa distribuição, né? Como é que você pode chegar aí até o teu consultor, o teu assessor, né, para que ele te auxilie nesse asset allocation, né? E o objetivo disso nada mais é que você descorrelacionar, né, os ativos do seu portfólio. Você não pode ter tudo atrelado. Você imagina que se esse setor que você depositou ali, digamos que esse setor, né, de siderurgia, o setor de commodities, enfim, você depositou a maior parte do seu capital e esse setor sofre, né, com determinada crise, né, ou determinado momento aí do mercado, né, você precisa alcançar benefício com diversificação. Então diversifique, esse aí é o melhor caminho que você tem, descorrelacione, né, todos os ativos ali que você vai colocar e saiba essa diferença de ativo e passivo. Sabe o que é passivo, o que é ativo, né, aquilo que vai te dando renda, aquilo que vai botando dinheiro no teu bolso, né, saber quais ações que pagam dividendos, né, os fundos imobiliários. Então você vai colocando, vai crescendo, uma hora esse efeito bola de neve, de juros compostos, né, de você ficar grande, né, e lá na frente você deixar o dinheiro ser seu escravo, trabalhando sempre para você. Tá bom, pessoal? Se inscreva no canal, volto com mais vídeos aí ainda essa semana, fique com a gente, me encontre nas redes sociais, beijão, dê um like, tchau, tchau.